edição de hoje com novidades sobre as apurações que apuram irregularidades no Banco Master. O Tribunal de Contas da União abriu uma apuração para analisar as operações de aquisição de carteiras de crédito do Banco Master pelo Banco de Brasília, o BRB. Marília Ribeiro, ao vivo, tem mais informações. Boa tarde, bem-vinda. Obrigado, Rafa. Boa tarde para você, a todos que estão nos acompanhando aqui no Contexto Metrópolis nesta terça-feira. Essa é mais uma medida envolvendo o Banco Master. Desta vez, o Tribunal de Contas da União, ele deve apurar aí, Rafa, como você disse, essa venda, né, dessas carteiras de créditos do Banco Master pelo Banco Regional de Brasília, o BRB, que fica aqui no Distrito Federal. Rafa, é importante a gente destacar aqui que a apuração ela foi instalada a partir de uma representação apresentada pelo subprocurador-geral do Ministério Público de Contas junto ao Tribunal de Contas da União, o Lucas Furtado, e está sob a relatoria do ministro Jonathan de Jesus do Tribunal de Contas da União. Vale a gente lembrar que Jonathan de Jesus ele é relator da ação que envolve o Banco Master dentro do Tribunal de Contas da União. E qual o objetivo dessa apuração, Rafa? Ela tem o objetivo aí de analisar as operações de aquisições de carteiras de crédito que foi aí feita pelo Banco Master e o BRB. Além disso, eles também devem apurar a atuação do Banco Central, e principalmente do diretor do Banco Central, o Ailton de Aquino, e de outros agentes públicos envolvidos no caso do Banco Master. Ailton de Aquino, que já foi ouvido pela Polícia Federal lá no dia 30 de dezembro de 2025 sobre a atuação do Banco Central em relação à liquidação do Banco Master que aconteceu em novembro de 2025, logo após a primeira fase da Operação Compliance Zero, que levou Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, à prisão. Rafa, além disso, essa apuração que vai acontecer, ela busca apurar eventual prejuízo causado ao Banco Público do Distrito Federal, o BRB, e também, por consequência, ao erário. Além disso, vai apurar também a responsabilidade dos envolvidos, com possibilidade de aplicação de sanções e outras medidas cabíveis. Além disso, a colunista Manuela Alcântara, que é nossa colunista de judiciário, ela também apurou que o documento que foi protocolado pelo subprocurador, ele aponta que a apuração deve alcançar gestores do BRB, como, por exemplo, o ex-presidente do banco, o Paulo Henrique Costa, que também prestou esclarecimentos à Polícia Federal, além de integrantes dos conselhos de administração que possam ter agido de forma negligente ou até mesmo conivente ao aprovar operações que desde o início se apresentavam sinais claros de irregularidades. Outro ponto importante de destacar é que essa apuração ela acontece aí de forma conjunta, praticamente conjunta, em relação àquela inspeção que o TCU está fazendo no Banco Central em relação a essa liquidação do Banco Master. A previsão é de que essa apuração relacionada ao TCU dentro do Banco Central, ela finalize aí nos próximos 15 dias, Rafa. É isso, e bom lembrar, também tem essa informação na matéria da coluna de Manuela Alcântara, de que ministros do TCU já deixaram claro que não há nenhuma intenção de reverter a liquidação do Banco Master. O que, de certa forma, traz aí uma certa paz para quem investiu nessas contas, para quem investiu no Master, para quem está esperando essa devolução desse dinheiro. Não é, Felipe Monteiro? Você chegando aqui, boa tarde. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Marília. Exatamente, Rafa. As pessoas estão apreensivas em poder contar com seu dinheiro novamente investiram no Banco Master, né? E o Tribunal de Contas da União está fazendo seu trabalho, né? Que é fiscalizar uma instituição pública, né? O BRB é uma sociedade de economia mista, né? Em que o acionista é o governo de Brasília, o acionista, né? Ou seja, então, de certa forma, tem uma característica, uma natureza pública, né? O Tribunal de Contas da União tem que fiscalizar e tem que analisar a legalidade e regularidade de atos públicos, né? E atos de gestão de instituição que tenha dinheiro público, como é o caso do BRB, né? E é bom lembrar, Rafa e Marília, que o Tribunal de Contas da União tem dois processos, né, que analisa a atuação do BRB em relação ao Banco Master. O primeiro processo diz respeito à liquidação, né, o processo de liquidação que o Banco Central decidiu em relação ao Banco Master. No começo, a gente viu que o Tribunal de Contas da União
queria, até de certa forma, adentrar, né, na legalidade e regularidade do processo de liquidação. Inclusive, alguns ministros, né, do Tribunal de Contas da União acharam que foi muito grave, né, e muito, como vou dizer, pesado, né, a pena e a decisão para a liquidação do Banco Master, né? Mas, graças à opinião pública, graças à imprensa, né, que noticia diuturnamente várias notícias e matérias sobre o Banco Master, o Tribunal de Contas da União mudou o seu entendimento e já falou, e já noticiou que não vai analisar e não vai retornar e reverter a legalidade da liquidação do Banco Master. E outro processo, esse processo que a Marília noticiou aqui agora para a gente, né? O Tribunal de Contas da União está analisando a regularidade da compra de carteiras podres, né? E carteiras sem lastros do Banco Master, né? Porque, é o que tudo indica, tem duas questões muito graves aí, Rafa e Marília. A primeira questão é que, supostamente, o Banco Master vendeu para o BRB carteiras de uma empresa fantasma, né? Que não tem lastro, não tem dinheiro, não tem absolutamente nada envolvida. E o segundo aspecto é que vendeu carteiras que têm difícil possibilidade do dinheiro ser revisto para o BRB. Tudo isso, ao que tudo indica, para salvar o Banco Master. O Tribunal de Contas da União está fazendo seu trabalho de analisar a regularidade desse ato de gestão. Rafa, Marília.